Glória. Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, Deus nos abençoe, em nome de Jesus, Vamos orar. amém. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, tenha misericórdia nas nossas vidas e que nos apresentemos diante de Ti, ó Pai, com uma expectativa que realmente o Senhor, ó Pai querido, tem poder para fazer aquilo que nós necessitamos. Tira de nós, ó Pai amado, todo abatimento, toda aquela inércia, aquela letargia em relação à Tua pessoa. Sim, meu Deus. Que nós não o vejamos como nós nos vemos, não o vejamos com impossibilidades, com paralisias, como se fosse um Deus fraco, ou um Deus que não pode operar muito mais do que as nossas próprias vidas. Verdade, Jesus. Coloca-nos a nossa vida no lugar certo, Pai. Que nós reconheçamos que não somos nada diante do Senhor. Sim, meu E que o Deus. Senhor é suficiente, poderoso, grandioso para operar a nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Glória a Ontem, Deus. ontem a gente estava conversando um pouquinho e em alguns procedimentos a gente percebe que a gente, falou um pastor, bom dia, que a Shalom, shalom. gente está na igreja, fala muito de Jesus, mas na verdade, lá no fundo, em algumas situações, a gente vê Deus tão impossibilitado quanto as nossas próprias vidas. Verdade, Jesus. A gente olha para Deus e parece que Ele não tem realmente o que fazer por nós. E nós somos removidos dentro de nós. Porque dentro desse aspecto a gente começa a correr atrás do óbvio, atrás daquilo que está disponível para todos os homens. E nós precisamos Jesus. entender que existem coisas disponíveis para nós que não está disponível para mais ninguém. E mais do que isso ainda, existem coisas disponíveis para você que não está disponível para mais ninguém. Aleluia. Existe uma porção que é só nossa. Tem uma porção para todo mundo, para a igreja, e tem uma porção individual. Tem a porção do Alexandre que está lá, é minha. Ninguém vai tocar naquilo, mas eu preciso tocar. Dentro das minhas impossibilidades, eu preciso acessar isso. Então, tem uma porção para cada um de nós aqui. E nós precisamos parar de olhar as coisas e falar assim: mas isso aqui, né? Mas como que eu vou fazer nisso? Mas como que eu vou? Então, na verdade, nós precisamos entender que as nossas impossibilidades não são as dele e nunca serão, Amém. porque ele realmente, por isso que ele é Deus, né? Amém? Então vamos entrar na fé aí, vamos sair dessa letargia, dessa incredulidade, porque senão daqui a pouco nós vamos estar aí mais no mundo do que o pessoal do mundo. Porque quem está no mundo já está no mundo mesmo, né? Agora, para nós, é triste quando a gente está no mundo, porque estamos dentro da igreja e agindo como se estivesse no mundo. Meu Amém? Jesus. Eu Amém. estou falando um pouco mais aqui agora, porque nós estamos com bastante tempo, tem pouca coisa para fazer. A pastora está desesperada, irmão, mas vai dar tempo, meu amor. Vai, princesa, começa. Ela está aflita aqui desde cedo. Ah, Vai, princesa, vai. Shalom, pastor. Pô, irmão, bom dia, bom dia. então, nós estamos falando, não é? Esses dias todos a respeito daquilo que Deus nos deu de poder, de glória, de recursos, graças a Deus por isso. Então, fizemos aí a nossa caminhada Você vai para. conversar comigo hoje. Depois eu vou conversar com você. Ora por mim, porque quando fala isso, a batata vai assar. Mas vai lá então. Para, deixa eu falar. Não, pode falar, filho. Então, aí aprendemos, né? Essas coisas todas aí em relação ao poder do nosso Deus. E isso que o pastor Alexandre está falando é muito sério. Ontem nós tivemos aqui o bate-papo e estávamos falando verdadeiramente onde Deus entrou na sua vida. Se Deus te comprou, sim. Se Deus te comprou, onde estão os teus problemas? Deus comprou as nossas vidas com muitos problemas. Só que os problemas não são nossos mais, são de Deus. Só que Ele nos ajuda para resolver os problemas. O problema é que nós não colocamos os nossos problemas para serem resolvidos por Deus. Nós continuamos na autossuficiência, na força do braço, na independência de Deus, e aí continuamos sobrecarregados, normalmente feiticeiros. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Aqui, a mãe e a parentela dele, nós já falamos que precisam ser sentenciados, e é o que vamos fazer no decorrer desses dias, até o dia 24, para celebrarmos esta festa com
os ázimos da justiça do nosso Deus, sem os fermentos internos e sem as manifestações externas, em nome de Jesus, já tudo colocado diante do Senhor nas regiões espirituais. E vamos ver depois a nossa colheita, em nome de Jesus. Então, nós vamos ter aqui, primeiro filho de Amã, Passandata. Então, aquele que foi gerado através da oração de feitiçaria ou orações contrárias. Então, nós temos que lançar um decreto para anular as orações contrárias contra as nossas vidas. E é isso que queremos fazer hoje. Só que queremos tratar também, amados, a respeito daquilo que são as orações contrárias que nascem no nosso coração. Aquilo que é feitiçaria que nasce no nosso coração. Então, nós pegamos aqui o texto que nós achamos bem pertinente, é Balaão. Então, ele se levanta ali para amaldiçoar aquilo que Deus mandou que ele abençoasse. Depois você pode ler lá, números, acho que é 21, 22, 23, 24, mais ou menos aí nesse endereço. Você pode ler toda a história de Balaão. Aí depois nós vemos Cristo atualizando a história de Balaão lá em Apocalipse, capítulo 2, onde ele fala que havia uma igreja que estava sustentando a doutrina de Balaão. Ele fala assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, o que nós vemos? Aquilo que estava lá no Velho Testamento está no Novo Testamento. Então, amado, se está no Novo Testamento, numa das cartas que João, né, redigiu ali através da voz de Deus, se está no Novo Testamento, é porque está com a possibilidade de se manifestar em nossas vidas. Então, é a checagem que precisamos fazer hoje. Então, às vezes, queremos dar decretos para palavras externas, para aquilo que vem de fora, mas não cuidando por aquilo que está brotando dentro do nosso coração. Então, verdadeiramente, o pastor Alexandre me viu hoje em polvorosa, porque este é um ensino que demos durante 3 dias, não é? Num determinado lugar que fomos, e ali apresentamos a respeito de idolatria e feitiçaria. E para mim foi meio complicado enxugar esse ensino, ainda que falamos de idolatria, mas a feitiçaria foi muito forte, muito pesado ali para tratarmos. E hoje eu creio que o Senhor nos deu uma enxugada nisso, mas nós precisamos falar a respeito daquilo que nasce no nosso coração e a nossa própria feitiçaria. A magia gospel está operando muito terrivelmente no nosso meio, e nós precisamos entender como ela opera. Às vezes ela opera através de coisas externas, como aquilo que falamos ontem, antes de ontem, eu não me lembro, a respeito do mezuzá, a respeito do óleo ungido, a respeito da oferta, a respeito de tantas coisas que nós colocamos no lugar do arrependimento. Isso é magia. Isso é feitiçaria gospel, porque aí eu pego o meu amuletinho da sorte e levo para casa, e penduro num lugar estratégico, e ali aquilo tem proteção contra os espíritos malignos, e eu tiro a centralidade de Cristo. Isso é feitiçaria, isso é externo, mas procede de um coração rebelde, procede de um coração independente de Deus. E é desse tipo de magia que nós precisamos tratar também. Porque às vezes nosso coração está tão distante de Deus e às vezes tão preguiçoso, existem muitas nuances desse estar longe de Deus. A nuance, às vezes, de estar ferida com Deus. Amados, às vezes, eu vou falar um pouquinho da minha vida. Eu fiz um caminho de me distanciar de Deus, porque o meu Deus havia falhado comigo. Falhou comigo quando permitiu que a gente fosse excluído. Falhou comigo quando eu falava a respeito do meu esposo e meu esposo não tomava posição, e eu estava cumprindo a obediência pela metade, e eu achei que Deus era injusto, porque eu tenho que cumprir os mandamentos, mas aquilo não traz vida para mim, porque verdadeiramente eu não tinha entendido os princípios do mandamento. Eu estava só na lei e não na graça. E aí eu colhi os frutos da minha falta de entendimento. Eu estava sempre sem a proteção de Deus. Eu estava na obediência de Deus, mas sem a proteção de Deus. Então eu achava Deus injusto. Poxa, o Senhor fala que é para eu obedecer, mas cadê a sua proteção? Porque ele esperava que houvesse uma aceitação interna daquilo que era a palavra de Deus. Por isso ele fala lá em Tiago, aceitai com mansidão a palavra de Deus que é implantada em vós, porque ela é poderosa para salvar a sua alma. Então eu aceitava com mansidão a parte de ser serva, a parte de ser escrava, a palavra de Deus, porque eu via Deus como eu via os ídolos para fora. Vamos, obedeça a Deus, porque senão ele vai dar uma martelada na sua cabeça e acabou para você. Era assim que eu via Deus, por causa de estar debaixo do legalismo. Mas eu não conhecia o Deus que ia me dar graça para minha obediência.
Aí, a partir disso, eu fui criando e gerando manipulações dentro do meu próprio coração para me virar. Eu preciso ficar viva. Então, hoje, eu estou abrindo o meu coração, por quê? Porque é necessário que nós entendamos que nós colocamos muito máscaras no nosso rosto. E é dessa máscara que Deus está falando hoje, tirarmos a máscara da manipulação, tirarmos as sutilezas da máscara jezabeliana, porque Jezabel ela precisa de Acabe, e Acabe pode ser nós. Acabe é a carne manhosa, mimada, fragilizada, mas que quer a sua própria vontade sendo feita. Então, Jezabel, ela se utiliza disso, e às vezes nós falamos, Jezabel é uma potestade do ar, ela não se levanta, não perde tempo contra o homem, perde tempo sim, porque a manifestação dela são princípios, e ela não precisa ir sempre atrás de uma estrutura religiosa para destruir. Às vezes a estrutura religiosa está dentro do teu coração, do meu coração, que ela vai minando, minando, minando através da carne, a carne vai ficando, você não vai conseguir isso para mim, você não vai conseguir aquilo para mim, como é a vinha de Nabote. Aí a nossa alma, jezabelada, vai e começa a tramar os seus pauzinhos. É dessa rebelião que eu estou falando, da rebelião interna. Claro, vamos trabalhar decretos malignos que vieram contra nós, obras de magia, palavras malditas, olhares malditos. Temos que trabalhar isso porque sabemos que o adversário quer nos amaldiçoar. Veja aqui no livro de Números, Balaão estava procurando o melhor lugar para amaldiçoar. Ele foi procurando lugar, mandou fazer sacrifícios, tudo para amaldiçoar. Ele fez como que eu posso dizer, um sacrifício perfeito. Olha, 7 novilhos, 7 isso, 7 aquilo, 7 altares. Levante e faça uma adoração chegar ao Senhor. Mas a motivação dele era má. Eu não estou falando que não vamos precisar combater isso, só que aqui vemos que ele procurou posição para amaldiçoar, mas a palavra de Deus diz que sobre a tenda de Israel não vale encantamento aqui, ó. Ele abençoou, eu não posso revogar, está escrito aqui, ó, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leão, a sua palavra de bênção. E Balaque fica muito curioso. Eu vim aqui, estou te contratando para amaldiçoar. Aqui, o que Balaão fala? Fere-os por dentro. Vai lá, incita pecado, incita transgressão, incita iniquidade dentro dele. Vai colocando, vai destilando, vai destilando. Assim, o próprio Deus se levantará contra eles. Deus não será inimigo. Então, e é exatamente isso que o adversário continua fazendo, já que eu não posso amaldiçoar de cima com os conjuros, com os encantamentos, com as palavras malditas, eu vou corroê-los por dentro. Vou mandar o meu exército para feri-los, vou mandar os frecheiros, e eles vão ficar incrédulos, impacientes, machucados, e aí o que acontece? Eles se levantam contra o próprio Deus, e a ferida do coração deles afasta de Deus, e Deus fica longe também, porque não há como se aproximar, eles não querem Deus, porque eles estão feridos, machucados. É disso hoje que nós precisamos nos arrepender, da nossa autojustiça, da justiça própria, daquilo que nós achamos e a nossa sabedoria é maior do que a de Deus. Agora vemos aqui, quando aquele homem, Balaão, procurou o último lugar para se estabelecer e falar contra o povo de Deus, a palavra de Deus diz que há uma quantidade de exércitos, de números de pessoas sendo colocado em ordem de marcha. Quando Deus fala, olha, essas tribos vão na frente, essas vão do lado, essa outra vai do lado, e essa outra vai atrás, colocando o tabernáculo no centro. Sabe qual foi o desenho que Balaão viu lá de cima? E Balaque também viu? A cruz. Porque os estudiosos gastaram tempo com isso, colocando lá 67 mil homens de tal tribo, 120 mil homens de tal outra tribo, e foram colocando, e forma-se um batalhão que forma verdadeiramente a cruz de Cristo. Olha que coisa tremenda. O povo já estava coberto pelo Cordeiro de Deus que foi morto na fundação do mundo, aleluia. Então, nós precisamos entender isso. Há uma cruz. E aí um dia eu falei para Deus, mas esse povo é um povo doido. Esse povo vivia de murmuração e murmuração. Como? Ele não poderia, porque o Senhor olhou e não viu desventura. Como o Senhor não viu desventura nesse povo? Esse povo era totalmente avesso àquilo que tu estavas falando. Ele tinha acabado de sair de murmurações e todas essas coisas. Um povo terrível, pai. Então, como não tinha desventura neles? Aí o que Deus falou para mim? Havia uma cruz e havia um sacerdote, Moisés. É isso que precisamos entender. Há uma cruz e um sacerdote.
há uma cruz e há um sistema sacerdotal. Moisés, Arão, e o sistema sacerdotal estava sendo implantado. Então, Deus olhava para aquela cruz e olhava para os sacrifícios de sangue e falava, estão justificados. E aí Balaão, entendendo isso, falou, eu não consigo amaldiçoar, porque eles estão justificados diante de Deus. Deus criou um sistema que os blinda, então eu posso corrê-los por dentro. Mas para nós também há uma cruz e também há um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Então é isso que nós vamos nos assenhorar hoje. E vamos colocar as nossas corrupções por dentro nessa cruz, utilizando-nos do sacerdócio de Jesus Cristo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em ti, Senhor, eu confio. Eu transfiro para a cruz de Cristo. Lembre-se que o animalzinho tinha que receber, quando o pecador se chegava ali para ofertar, para se arrepender dos seus pecados, ele punha a mão sobre a cabeça do animalzinho. E aí o sacerdote lhe entregava a faca e ele degolava o pescoço do animalzinho. Então havia uma morte e antes da morte havia uma transferência. E é isso que nós queremos fazer nesse restante de dias que temos para confrontar Amã e a sua parentela. Pegar o animalzinho chamado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, impor as nossas mãos e falar, recebe toda a minha pecaminosidade, porque não serei corrompido por dentro. Eu serei limpo por dentro. E a tenda do Senhor, aliás, a cruz do Senhor vai proteger a minha vida, eu ficarei guardado. Então, faça a transferência e deixe o animal morrer, que é o Cristo vivo lá na cruz do Calvário, por nós. Ele é substituto eterno para sempre. Então, essa manifestação nós precisamos puxar. Então, hoje, quais são as denúncias de pecado que Deus vai fazer hoje? A nosso favor, para que aquilo que vier de fora encontre na cruz do Calvário força e resistência para não se chegar em nós, mas que também não encontremos face a face diante de Deus, com Deus estando irado conosco, em inimizade conosco, porque nós pecamos por dentro, porque nós atraímos a fúria de Deus. Deu para entender até aí? Beleza? Agora vamos lá. Quais são os encantamentos e as bruxarias e feitiçarias? Elas são quebradas em nome de Jesus. E aqui nós falamos a respeito de Balaão, criando ciladas para o povo de Deus através do conselho que ele dava. Aí depois, o que é ser rebelde? É ser controverso, é ser desobediente, é ser, como que eu posso dizer? Ter um comportamento ostensivo de repulsa àquilo que é Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, as figuras de autoridade. Isso é rebelião. É uma indisciplina, uma insubmissão, uma insubordinação, subversão, insurreição, um levante, uma oposição. Isso é rebelião. E qual é a feitiçaria? Feitiçaria é o ofício do feiticeiro, do bruxo, que usa de meios ocultos para alcançar resultados extraordinários. E aí queremos falar de coisas ocultas que estão no nosso coração. Queremos falar de coisas que às vezes estão lá no recôndito do nosso coração, escondidas. Como estavam no meu? O meu coração estava escondido, a minha rebelião e a minha feitiçaria. Por quê? Porque eu não tinha luz para entender que aquilo que eu estava produzindo no meu coração eram coisas mortas, eram coisas ocultas. O meu coração estava cheio de mágoa e de rancor, e eu nem sabia que eu estava ferida com Deus. Eu tinha um sentimento de afastamento de Deus, mas ter consciência plena de que eu estava ferida com Deus, eu não tinha. Até que fui entrando ali nas escolas do apóstolo, nas renúncias, aí teve um dia que ele denunciou um demônio chamado Pazuzu, que é um demônio que faz as feridas, e ele é especialista em nos rebelar contra Deus, em ficarmos distantes de Deus, o nosso relacionamento com Deus se esfria, porque Deus, de alguma maneira, nos decepcionou. Agora, veja bem, vamos para frente. Aqui, antes disso, vamos lá. Ó. A feitiçaria é prática ancestral que envolve os usos de poderes sobrenaturais para manipular energias. Veja bem, feitiçaria não está tão ligada a objetos, mas a manipulação de energias. Por isso, às vezes, falamos que não precisamos da galinha preta, precisamos só de um sentimento. O sentimento é uma energia, uma vibração, é um som. Então, é uma frequência. Então, o Satanás, ele não precisa tanto da galinha, do talismã, da pedrinha. Não é isso que ele precisa. Ele precisa de corações nas trevas, corações que têm coisas ocultas. E aí ele faz a magia, porque ele vai incitando o nosso coração a manipular essas energias. Sim, Margarida, pastora. É exatamente assim que ele trabalha. Estamos fazendo algo a respeito dos chakras,
E é exatamente isso. Às vezes nós falamos, eu nunca fui em yoga, mas às vezes o teu chakra do plexo solar está aberto, porque é o chakra da ira. E você nunca foi na pedra preta ou pedra branca, cor-de-rosa, você nunca foi atrás disso. Você nunca fez uma acupuntura, você nunca fez uma obra de magia declaradamente, mas no teu coração, ali, na sua vida, de alguma maneira, aquele chakra foi aberto, porque é o mesmo sentimento, é a mesma energia. Então, é mais perigoso do que nós pensamos, os nossos sentimentos, a solta, da maneira que nós queremos, como eu vivi. É muito perigoso, porque podemos ser feiticeiros dentro da casa do Senhor, podemos ser mágicos dentro da casa do Senhor, bruxos dentro da casa do Senhor. Me lembro uma vez de uma irmã que estava passando por uma enfermidade, um espírito de morte estava rondando, eu falei para ela, venha filha, vamos orar. Ela falou, porque eu estou me sentindo assim, assado, e aí fomos orar. Aí o Senhor falou, orações contrárias de dentro da igreja, e havia um problema de negócio de namorado, essas coisas, e aí o que aconteceu? Havia uma irmã orando, porque tiveram problemas em relação ao mesmo jovem, e aí aquele espírito de morte veio contra ela. Aquele que odeia seu irmão é assassino. Mas o Senhor está falando do sentimento? Como se torna assassino? Porque ele libera uma frequência. O sentimento libera um espírito maligno, se ele verdadeiramente estiver nas trevas. Então, precisamos entender essas coisas para sair de debaixo de encantamento, porque senão nós vivemos debaixo de oba-oba. Fizeram uma magia contra mim? Em nome de Jesus está amarrado. Mas se você e eu tivermos sentimentos contrários, não está amarrado, não. Ela está liberada para te alcançar. Ela está liberada para te alcançar, porque você não acionou o sacerdote para sair deste lugar. Amém. Essa parte de sentimento toma bastante cuidado, porque perceba que na nossa vida, às vezes um copo que a gente está lavando uma louça, o mesmo copo que bate em algum lugar ou cai alguma coisa e ele não quebra, quando nós estamos numa atmosfera de ira, ele quebra por muito menos. E por que quebra? Por causa daquilo que está na nossa vida, aquilo que nós estamos liberando. Então, na verdade, essa frequência que é liberada da nossa vida aí de ira, de raiva, ela contamina a atmosfera e coisas realmente quebram, coisas realmente param, máquinas param, porque elas são influenciadas por isso. Então, às vezes, você bate um negócio assim com uma força que era para ter moído tudo, mas está tudo bem espiritualmente, aquilo resiste, na sua força normal resiste, mas às vezes uma reladinha num negócio estoura tudo, porque aquele ambiente está realmente contaminado por essa frequência que você... Isso, o carro estraga, o negócio começa porque é aquilo que você está liberando. Né? Existem lugares que você vai, eu fui numa casa uma vez, tudo bem que era de uma pessoa viciada, crack e tudo, e eu fui buscar uns documentos, porque ele foi internado, eu precisei entrar, e a casa da pessoa, quando eu entrei, a sensação que eu tive é que algo gosmento, limboso, tinha se arrastado vagarosamente por todo aquele ambiente. E tudo aquilo estava sujo, quebrado, caído, porque é exatamente aquilo que a pessoa está liberando ali dentro. Então, fica aquele ambiente horrível. Então, dentro desse negócio aí, por que às vezes você vai num lugar e tem um monte de coisa, tá tudo remendado, remendado com durepox, com fita crepe, com grudado, coisa calçada, armário com lata de leite ninho, calça, cama com tijolo. Dentadura com durepox. Tudo, por quê? Porque o sentimento está fluindo ali, arrebentando com tudo. A coisa é feia. Óculos com durepox. A coisa é feia demais. Às vezes a gente ri, mas são ambientes tristes. E às vezes, infelizmente, dentro da casa de crente. Né? Não é só... Então, assim, tomar muito cuidado, porque o sentimento ele vai arrebentando com tudo mesmo. Glória a Deus. Então, agora, temos sido feiticeiros? Aqui, ó, o que está em oculto em trevas é usado pelo adversário. A treva é a habitação do adversário. Precisamos entender isso. Jesus, quando ele chega no lugar, Salmo 18, ele desfaz as trevas. Então, precisamos entender. Onde estão as feridas e as machucaduras? É por conta de feridas e machucaduras, e elas falam, que temos alimentado uma voz daqueles que murmuram. Então, pega lá para você ver, em Isaías 8:19, deve ter um pouquinho maior aqui, ó. Guarde os mandamentos com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Depois ele atualizou isso lá em Hebreus.
Em Israel, somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. E respondam, a lei e aos mandamentos, se eles não falarem conforme a tua palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. E depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão. E serão atirados em densas trevas. Olha o que Isaías está falando aqui, amados. Aqueles que não dão ouvidos à lei ou testemunho, esses vão ser colocados por inimigos de Deus e olharão para Deus e se rebelarão contra ele. Que foi exatamente o que aconteceu sobre a minha vida. Estou abrindo meu coração para os irmãos. Amém? Estou falando, é possível sim. Você estar num cargo, você estar num lugar, você estar cheio daquilo que são as responsabilidades eclesiásticas, mas o teu coração estar ferido e rebelado contra Deus. Aí depois, só para terminar aqui o raciocínio, olha o que Isaías fala. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o seu povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Sabe o que Deus está falando? De obras de necromancia. E essas pessoas aqui, como no meu caso, nos levantamos contra Deus, elas estão fazendo necromancia. Porque a ferida, ela está caracterizando algo morto dentro do nosso coração. A machucadura está caracterizando algo morto dentro do nosso coração. E nós estamos falando para ela, fala, dá voz, tem autoridade. A ferida se levanta como uma pessoa dentro de nós. É uma personalidade dupla que você obtém através da ferida que não é tratada. Então, precisamos ter cuidado com esse nível de magia, porque é um alto nível de magia. Amém? O Alexandre vai falar. Para as irmãs que ontem a gente estava falando a respeito daquele negócio lá do relacionamento sexual, na parte de repente você fala assim, meu marido, eu estou fazendo porque eu tenho que cumprir minha obrigação, eu estou fazendo porque a palavra fala para fazer. E a gente estava falando ontem a respeito das machucaduras que isso vai trazendo, e, e aí depois, quando você for fazer essa limpeza na tua vida, para você sair desses ambientes de machucadura, não se esqueça de colocar Deus nessa história, porque ontem eu estava meditando nisso, e o que isso me fez lembrar? Se você pensa que, assim, eu estou me deitando com meu marido, porque a palavra de Deus orienta que faça isso, mas, na verdade, isso para mim está sendo um abuso, você está sendo abusada por Deus também. Parece que Deus está fazendo parte daquilo, se você não discerniu. Se você não fez isso num ambiente realmente de entendimento, foi só por mandamento, só por obrigação, só porque está escrito eu vou fazer, sem revelação, você então foi abusada pelo homem e também por Deus. Então o homem teve prazer com você, que foi o que a pastora falava, eu não sou um depósito de esperma, e Deus também teve prazer com você. Então, parece que Deus também fez parte disso, assim, e você olha e fala assim, então Deus parece que também está se sentindo confortável nessa minha situação, também está abusando de mim, eu também está tendo prazer nisso. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Faltou, na verdade, um discernimento, ter uma revelação para aplicar essa palavra, esse mandamento, mas você que vai fazer essa limpeza na sua vida, como algumas irmãs falaram que ia fazer ontem, porque viveu nessa atmosfera, não esqueça de colocar Deus nessa história, porque com certeza você está ferida com Deus também. Amém? Amém. Então, aqui nós falamos, amados, a respeito de que Deus, ele não é injusto. Então, quando ele falar a nosso respeito, vamos receber essa palavra. Quando ele trouxer algo, ele é puro e ele é justo. Então, ele vai trazer isso para nos libertar, não para nos envergonhar, muito pelo contrário. Mas a minha visão de Deus, ela estava ferida, porque a minha figura masculina de autoridade era péssima. Um pai péssimo, um marido muito ruim, e aí eu transferi tudo para Deus, porque se Deus, sim, tem que varrer o pecado oculto. Sim, em nome de Jesus, através do sangue. Então, se Deus ele é representado pela figura masculina, as minhas são péssimas. Então, com certeza, ele também está tirando uma casquinha de mim, está judiando de mim. Entende? Eu tinha uma visão de Deus, como o apóstolo Éder fala, daquele Deus que é Thor, o Deus da justiça, com o martelo na mão.
para executar juízo contra mim, sem nenhuma misericórdia, se eu não cumprisse os mandamentos dele, inclusive os sexuais. Entendem? Então, é isso daí. Agora, vamos lá. Aqui o pastor Alexandre trouxe uma vez a respeito dessa revelação. Quer falar um pouquinho disso? Pecado traz uma condição, arrependimento outra? Pecado Dentro o pecado ele traz uma condição de ele vai abrir uma porta no mundo espiritual de uma condição negativa, de algo que você está preso e você deu legalidades e o adversário está ali te acusando, porque o pecado ele cria uma condição, é uma munição que ele dá para o adversário. Eu gosto muito dessa parte de munição, porque em tudo que a gente faz, a gente vai produzir munição. Agora, precisa ver se a gente vai estar produzindo essa munição para Deus ou para o diabo. Porque os dois têm as armas. Nós produzimos as munições para um ou para outro. Em tudo que a gente faz, em todas as nossas decisões, em tudo que a gente vai fazer. Então, dentro desse aspecto, o pecado traz essa condição, essa munição para o adversário. Mas o arrependimento, ele nos dá a outra condição. Então, o arrependimento vai ser o nosso escape, a nossa fonte de acesso para sair daquela condição de morte e daquela condição desfavorável. Então, o arrependimento vai te trazer uma condição de você sair desse ambiente aí, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, agora nós vamos fazer uma confissão diante de Deus e falar para Deus do nosso desejo. Então, eu vou falando e você vai repetir? Então, tá bom. Deus, não. Amém. Sim. Amém. Glória a Deus, querida. Aí vamos fazer uma limpeza e Deus vai trabalhar e vai trazer libertação. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, por favor, me traga revelado por favor, me traga a revelado as minhas feitiçarias que estão em oculto. as minhas feitiçarias que estão em oculto. Fale comigo, Senhor. Fale comigo, Senhor. Eu quero te ouvir. Quero te ouvir. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, eu entro em tua presença Em nome de Jesus, eu entro em tua presença para pedir clareza para pedir clareza sobre meus pecados, sobre feitiçaria. sobre os meus pecados, sobre feitiçaria. Confesso que tenho me enganado Confesso que tenho me enganado quanto ao que são e ao que significam. quanto ao que são e ao que significam. Mas, ouvindo hoje a tua palavra, Mas, ouvindo hoje tua palavra, eu quero estar disponível quero estar disponível para ter o Espírito da verdade para ter o Espírito da e verdade, que ele me ministre e me convença. que ele me ministre e me convença. Estarei aberta, Senhor, Estarei aberto, Senhor, e quero me entregar ao novo e quero me entregar ao novo daquilo que tu tens para mim. daquilo que tu tens para mim. Não quero ser odre velho, Não quero ser odre velho, quero ser odre novo. quero ser odre novo. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Espírito de Cristo, Espírito de Cristo, revela-me o Cristo de Deus revela-me o Cristo de Deus e a sua verdade e a sua verdade. E ele me revelará no coração do Pai. o coração do Pai. Agora, amados, vamos falar um pouquinho a respeito da ferida, a vingança e a indiferença na profundidade da machucadura provocada. Então, o pastor Alexandre já falou a respeito de quando estava fazendo o atendimento, e uma pessoa falou, eu queria matar fulano, e eu queria matar olhando nos olhos dele para que ele soubesse que sou eu. E aquilo abriu, deu um start no entendimento dele, ele falou, então, quando eu passei por abuso, eu fiz ainda uma liberação dessa pessoa que me abusou, eu fiz uma liberação um pouco rasa, vou entrar no nível mais profundo de arrependimento. Então, é exatamente isso. Ele entrou no nível mais profundo de arrependimento, porque há uma profundidade que a ferida provoca. E, às vezes, somos rasos nessa profundidade. Nós olhamos lá e falamos, eu perdoo a pessoa. Só que nós precisamos entender, amados, que uma ferida, ela traz uma memória. Uma ferida, ela toca a nossa imaginação. Uma ferida, ela cria campos neurais ou caminhos neurais que todas as vezes que, às vezes, vamos passar por algo parecido com aquilo levanta e a gente fica em estado de choque. Não é? Porque nós pensamos, é o ambiente, é o mesmo ambiente, agora vai acontecer algo. Então, nós precisamos aprender a tratar as nossas feridas de uma maneira um pouco mais séria, mais profunda, porque às vezes somos muito, como que eu posso dizer, superficiais mesmo, naquilo que está nos machucando e nos tocando. Porque, veja bem, quando há, por exemplo, um adultério, o que aconteceu no adultério? Você foi tirada como esposa, como mãe, às vezes, você tem filho, você foi tirada ali de lado, desprezada como mulher na cama, você foi desprezada em vários aspectos. E se você trabalha fora,
a sua finança foi atingida porque você também é mantenedora de casa. E aí ele fala, eu perdoo o adultério. Só que, de repente, a mãe fala, puxa, ele não honrou meus filhos, ele traiu meus filhos, ou ela traiu os meus filhos, o que vai acontecer com você? A ferida se manifesta. Mas eu já perdoei. Só que tem uma memória aí dentro de você. A gente chama isso de memória de ferida. Há uma marca, há um aroma dentro do seu nariz, no corpo físico. Há algo que foi modificado dentro de nós por conta da ferida. Então, a ferida, ela não é brincadeira. A ferida é algo sério, a ponto de gerar verdadeiramente uma nova personalidade dentro de nós, que está escrito lá em Tiago, pois ele fala da esquizofrenia. O que é esquizofrenia? É alguém de ânimo dobre, alma dupla. Então, nós precisamos ter um pouco de entendimento a respeito disso. A parte da bipolaridade também está linkada a um ânimo dobre. Então, é sério. Aí, então, veja lá, a ferida, a vingança, que concretizaram através de nós, tem manifestações de ira dentro de nós e um desejo dentro de nós, de nós mesmos executar juízo. O paga-me o que me deves é real e é de nossa responsabilidade. A alma fragmentada e morta, por isso estamos falando de necromancia, ressentida, vibra na frequência da vingança. Então, ela vai liberando. Ela vai liberando. Já viram pessoas que não saem de dores? Não saem de situações de dores? E, às vezes, o marido... às vezes, uma pessoa cai, mas teve uma vez que eu fiquei pensando, Jesus, será que eu não liberei isso? Meu esposo tomou um tombo muito feio no mercado e a gente não estava bem, o coração estava amargurado, ferido, e eu ficava pensando, será que eu não liberei algo para ele? De tão ferida que eu estava. Teve uma vez que nós fomos passear numa cidadezinha aqui perto, ele foi tirando foto, e aí ele estava tentando me alegrar, mas para mim já estava por aqui o pote. E mais um pouquinho para frente eu falei para ele, olha, se você não acertar, nós vamos nos divorciar. E eu creio que agora eu tenho o aval de Deus. E aí depois ele vinha brincando e falando comigo. Depois, né, que a gente se consertou, ele falou, olha a sua cara aqui. Era a cara de que eu não quero mais estar com você, nunca mais. E a gente estava num lugar bom, num lugar gostoso, num lugar tranquilo. Apaguei todas essas fotos. Apaguei tudo. Pode falar o que eu falo. Né? Você ia falar alguma coisa? Me desculpa, tá? Eu ia falar que, já presta atenção na sua vida ou em pessoas, ela fala, tá totalmente entulhada, arrebentada, moída. Aí ela fala assim, no final, ela fecha assim, mas não dá nada, não. Já deu. Já deu e faz tempo, né? Aí tinha uma moça que vinha aqui no mercado, às vezes ela me pegava no caixa ali e ela começava. Aí ela despejava tudo da família, da casa dela, da igreja, tá bom, mas não dá nada, não. Pegava essa sacolinha dela e ia embora. Mas já tinha dado fazia tempo. Então, nós precisamos entender que se a gente não tratar, o que adiantava aquilo para ela? Talvez ela achasse um ouvido para ela desabafar, porque ela fazia isso com uma certa constância. Eu ouvi, às vezes falava alguma coisa, às vezes não dava nem tempo, porque ela já falava não dá nada, não. Ela só queria falar mesmo. Não dá nada, não, pegava as coisas dela e ia embora. Mas, na verdade, nós estamos tão arrebentados que já deu. E nós estamos sem expectativa de mudança. Sim. E aí nós entramos nisso, mas não dá nada, não. Porque fala assim, isso aqui não vai curar mais, isso aqui não vai sair mais. Mas é totalmente possível a gente ser curado disso, em nome de Sim. Jesus. Sim. Amém? Em nome de Jesus. Sim. Então, aqui, amados, olha aqui, ó. A nossa alma fragmentada, morta, ressentida, vibra na frequência da vingança. Então, quem odeia seu irmão é assassino. Então, espíritos de morte e de justiça própria vão sendo liberados contra aquela vida. Nós passamos por uma pessoa que ela se interessou por outra pessoa, casada. E essa pessoa, a esposa, começou a ter dores. Irmãos, pensa num tempo de sofrimento para aquela mulher. Dores em tudo quanto é parte do corpo. Gastou uma nota com a parte de remédio. E aí eu falei para o meu esposo, esse jovem está liberando o espírito de morte para a esposa dele. Porquanto, ele estava querendo arrumar outra pessoa. Ele estava desejando executar um adultério. Então, para eu não ser adúltero, porque ele era crente, ele é crente, o que acontece? Alguém precisa morrer, porque eu só posso estar com essa pessoa se a esposa morrer. Então, ele liberou espíritos de morte. Então, você observa o que há por trás de um adultério. Frequências de morte para o esposo ou para a esposa. Então, são coisas profundas da nossa alma que às vezes a gente não leva em conta. Nem na hora de... Crente daquele modelo, né? Sim. Conhece a palavra, mas não quer saber de nada. Mas tem um entendimento. Tem um É isso que a entendimento. pastora está falando, né? Então ele sabia, tem esse temor.
Se largar e for ficar com a mulher que ele queria, ele tem esse temor do inferno, mas não coloca a vida em ordem. Então, e aí o que nós vimos? A esposa adoecendo cruelmente. Por quê? Porque o esposo queria estar lá com a novinha. Então, precisamos entender essas coisas. Bom, aí depois, o ambiente... Gente, tem um negócio que é complicado. É demônio mesmo. Que a minha esposa falou assim, queria estar lá com a novinha. Eu conheço o rapaz, conheço a esposa e conheço a mulher que ele supostamente aí tá, supostamente não, estava interessado. É demônio. Por que demônio? Se você fala assim, não, mas a mulher é muito bonita, eu fiquei encantado pela beleza. Ele pode ter ficado encantado por qualquer coisa, menos pela beleza, porque é feia. É feia. Então não tem é demoníaco o negócio. Tinha uma irmã aqui na igreja antes que ela falou que uma vez ela pediu, ela orou ao Senhor para que ela estava muito ferida, né? Que ela estava sendo traída já. E eles moravam num sítio. E ela falou assim para Deus: me faça ver essa mulher como o meu marido está vendo. E aí Deus abriu os olhos dela. E o que ela enxergou, que era como o marido dela via, não existia. Então ele estava debaixo de um encantamento e Deus permitiu que ela visse daquela forma. Então, para mim, essa coisa de novinha, não sei o quê, na grande maioria dos casos aí, para mim, que a gente vê pelo menos, é tudo encantamento, porque não tem nada assim, falar, nossa, que coisa. É um espírito de prostituição, não é? Sim. De sedução. Então, o ambiente de trevas opera e manifesta. Não precisamos nem abrir a boca, só a alma vibrando. Amém? Depois. A indiferença que transfere para Deus, fazer a vingança para nós. Isso aqui é forte, amado. Para mim, ela é muito forte. Por quê? A vingança religiosa é um alto nível de magia, pois transfere para Deus aquilo, que nem o meu caso. Eu estou transferindo para Deus. Senhor, dá um jeito no meu esposo. Só que eu queria que ele desse um jeito no meu esposo, à minha maneira. Então, quando Deus levantou meu esposo pelo arrependimento profundo, na profundidade que pegou, a conta dele ficou pequenininha, eu surtei. Por quê? Porque eu estava na expectativa de que Deus arrancasse pelo menos uma unha dele, certo? E Deus não fez absolutamente nada disso. Então, aí o que nós vemos? Veja lá, nós transferimos para Deus, mas ele precisa executar essa justiça à minha maneira. Nem de longe nós usamos o termo vingança. Imagina. Está oculto, está escondido lá na treva. Nós não queremos. Imagina, você quer que eu vingue o meu esposo? Você quer que o senhor vinga meu esposo? Não, mas está lá na treva. Aí, o que acontece? Quer falar? Depois eu falo. E aí se estabelece um engano terrível, porque você não sabe como a pessoa está por dentro. Sim. E aí o que a pastora esperava nessa conta alta seria realmente essa parte física, que ela pudesse ver. Sim. Quero ver uma vingança, eu quero ver algo Quero acontecendo. ver sangue. Eu quero ver que aquilo lá mesmo, na profundidade que ela foi ferida, ela queria ver alguma coisa por fora. Então, eu quero ver acontecer alguma coisa. Então, uma enfermidade, um acidente, sei lá, alguma coisa assim, para que eu possa ver que Deus se vingou, que Deus realmente colocou ali, fez a conta dele chegar. Só que, na verdade, como isso não aconteceu, por fora, então, para ela, foi injusto. Mais ferida contra Deus. Mais ferida contra Deus. Mas só que ela não sabe o que eu passei e passo por dentro desses ambientes, porque com certeza não foi fácil. Posso falar para vocês que não foi fácil. Minha conta ficou barata? Ficou. Dentro da misericórdia de Deus, dentro daquele clamor de Abraão ali, Senhor, se tiver 50, se tiver chegar lá nos 10, e aquele 0,01, que a gente pregou aquele dia, a respeito do juízo e da misericórdia, que a misericórdia é muito maior do que o juízo, eu desfrutei disso, eu sei disso, graças a Deus por Jesus Cristo. Eu desfrutei disso. Mas, mesmo assim, por dentro, muita coisa foi complicada, no processo inteiro. Não só depois, logicamente, do negócio. Só que isso ela não viu. E aí, para ela, Deus, então, foi muito bonzinho comigo e muito maldoso com ela, porque aí entra a comparação. Por que eu sofro tanto
E ele que me fez mal sofre pouco, se é o mesmo pai. Então, o pai ama mais ele. O pai me ama menos. Logo, eu sou a desprezada da história. Não tem aquelas casas que tem os filhos, né? Que o pai e a mãe preferem e os filhos notam, que nem na minha casa. É nítido que a minha mãe pende mais para o meu lado. Então, a minha irmã mais nova, por exemplo, ela fala, cara, a mãe, ela nem disfarça. Ela é você assim e acabou. Né? Ela tem um ciúminho. Então, dentro disso, meu pai era a minha irmã, logo depois de mim. Nitidamente também. Então, você faz aquela leitura. Então, para ela fez isso. Ah, Deus é ele. E aí ela se fere, porque se é ele, não sou eu. Teve um dia que foi muito interessante. Nós tínhamos ido pregar num lugar e chegou lá ele sentado à mesa do jantar daquela família. E ele falou, e a irmã estava falando daquele livro, O Perfil de Três Reis. E aí, conforme ela foi falando, aí meu esposo pegou e falou assim: ah, então, naquela hora que Abissai fala para Davi, Davi falando para Davi, cuidado, você está falando do filho do rei. Rapaz, foi como se tivesse tomado um soco no estômago. Eu falei, então eu sou o quê? Se ele é filho do rei e o senhor mandou ter cuidado, porque ela estava falando para mim que jamais eu poderia tocar na unção, no meu esposo, tudo, ela me dando as orientações, porque eu ia fazer um lava-pés na vida do meu esposo, para que Deus desse um novo caminho para o nosso casamento. Eu estava nessa fase, sim. Então, o que acontece? Atitude de cobrança, irmão, exatamente. Então, o que acontece? Eu olhei para aquilo, eu vi aquilo, aquilo me fez muito mal. E eu lembro que a gente estava num lugar que a gente, tipo assim, um hotel, né? E ele estava lá em cima e eu fui lá para baixo. Porque eu falei para ele, tudo bem, Senhor. Então, ele é teu filho. Não se pode falar mal dele, porque ele é filho do rei. Agora e eu? O senhor viu que teu filho foi aqui, ali, lá, e falou um monte de mim, um monte. Fora as afrontas pessoais, tete a tete. Eu sou filha de quem, então? Brava, hein, irmãos? Chateada com Deus. Meu coração estava sangrando. Mas eu já tinha lido o livro, O Perfil de Três Reis. Aí Deus falou assim para mim: pois é, no livro que você leu, tem dois personagens. Um recebeu um revestimento para ser governador e falhou. Outro recebeu um revestimento para ter um coração segundo o meu coração e venceu. Qual você quer ser? Você sabe qual é o teu revestimento. Você entende? Perfil de Três Reis. Depois eu mando para a irmã. Então, aquilo veio para consolar o meu coração. Veio para trazer um entendimento do propósito eterno de Deus. Porque talvez você e eu estejamos olhando aquilo que é circunstância, um casal, no máximo uma família. Eu, Alexandre, Mateus e Letícia. Mas Deus está falando de governo. Deus está falando de lugares onde vidas estão na necromancia. Não naquela do centro de Umbanda ou no centro espírita, não naquele lugar onde há invocação de mortos e o espírito dos mortos vem, mas porque estamos reclamando para que os nossos mortos se manifestem. A favor dos vivos, você vai consultar o morto, minha filha. A favor do vivo, você vai consultar o seu esposo que está morto dentro do seu coração e comparar a sua vida com ele. Então, é desse tipo de magia que nós estamos falando. Nós estamos falando de feridas que tomaram forma de personalidade dentro de nós. Nós estamos falando das nossas feridas lá no oculto. E quando elas se levantam, nós não temos para onde ir, estamos desesperados. Mas Deus está falando, eu quero arrancar, eu quero pôr um anzol no nariz dele e arrancá-lo desse lugar. Eu quero tirar toda a treva do teu coração, porque eu sou o Senhor. Então, foi uma ferida que Deus fez naquele momento, e eu fui lá, deitei lá em cima, lá no quarto, junto com o Alexandre, aí eu peguei e desci lá, embaixo tinha um sofazinho para deitar, e eu deitei, e ali eu fui ruminando aquilo, até que eu tive coragem de falar para Deus. Deus já sabia tudo. Mas eu tive a coragem e a ousadia de falar para ele. Estou machucada, querida. Que raio que é isso? Então, talvez você precise falar com Deus. O que é isso? Por que a pessoa, como diz o Asaf, Salmo de Asaf, por que prosperam os ímpios? Meu esposo foi ímpio comigo e agora já está falando que ele é filho do rei, ninguém pode tocar nele. Não é para tocar na unção dele, é para fazer os lava-pés dele. E tudo ele e eu. E quanto a mim,
Aí Deus fala isso. Eu te formei para outro propósito. Você tem uma investidura. Eu te dei uma armadura. Você vai querer ou não? A decisão é sua. Eu não posso fazer mais nada por você. Entende? Então, eu entrei no santuário. É. Quando eu entrei no santuário, deixa para trás, deixe ir. Entre no santuário. Aquilo pacificou meu coração. Vai pacificar o seu também. Jogue fora a justiça própria. Jogue fora a dor, a ferida. Jogue fora. Não vai adiantar. Ela só está trazendo trevas e magias para dentro do teu coração. Em nome de Jesus. Aí então, amados. Aí aqui. Nem de longe assumimos o termo vingança, já li. A feitiçaria da necromancia, o abrir os sepulcros, o sentimento de ódio e de ressentimento. Paga aqui o que me deves é sutil, pois há uma indiferença pacífica dentro de nós. Porque já entregamos nas mãos de Deus, não é? Mas é mentira. Não entregamos, não, porque o sentimento de vingança está lá, camuflado pelo espírito da religiosidade. Aí depois, entreguei nas mãos de Deus, mas essa entrega não é verdadeira, não por não ter sido entregue, mas porque colocamos uma expectativa religiosa em relação àquilo que o Senhor deveria fazer. Então, Deus não tem compromisso com as nossas expectativas. Quando a irmã Maiara pregou isso, eu tomei um choque, um bate-papo. Ela falou assim, irmãos, Deus falou para mim que ele não tem compromisso com as nossas expectativas. Ele tem compromisso com os propósitos dele para nós. Então, é isso que precisamos entender. Deus tem compromisso com o propósito dele para você. Como Deus falou para mim, eu tenho uma armadura para você e eu te dei. E esse é o meu propósito, vai querer ou não. Entre no santuário de Deus e deixe ele ser claro com você. Aleluia. E aí depois, com certeza, quando não vem a nossa expectativa, porque não virá, nós ficamos feridos com Deus. Achamos injusto e nos ressentimos magoados dele. Aí depois, a ferida contra Deus. Deus não supriu as minhas expectativas, o que acabamos de falar. Então, amados, não vai dar tempo de fazermos a renúncia. Mas, vamos lá. Esses posicionamentos liberam as suas próprias frequências e sons trevosos, malignos, demoníacos, satânicos. A profundidade da ferida é o que externalizamos na parte da vingança ou indiferença, colocando falsamente nas mãos de Deus. Isso tudo é hipocrisia. A necromancia e a bruxaria dos sentimentos a serem materializados e concretizados sem nenhuma necessidade de um objeto real, ou nenhuma magia externa, nenhum passar assim, nenhum ponto de contato, vamos dizer assim, isso mesmo, está escrito aqui, não precisa de nenhum ponto de contato que os feiticeiros usam. Muitos só são atacados no corpo, na alma e no espírito, através dessas liberações e ativações. Só com a força da alma em trevas vibrando, realiza o mal, pois estamos invocando por dentro, lá no íntimo, de fato e em verdade, os demônios. Tudo está dentro agora, como Deus falou lá em Mateus 5, de 17 ao 48. Ele interiorizou toda a manifestação da lei, porque ele também veio morar dentro de nós. Então, temos poder para cumprir a lei e vencer todas essas manifestações de trevas dentro de nós. Amém? Quem odeia seu irmão é assassino. Fazer a renúncia, porque o apóstolo não mandou o link ainda, e até ele começar, sempre dá umas 8h40, 8h40 e pouco, né? É porque ele é grande, né? A renúncia tem bastante coisa. Ele é bem grande. Eu acho que seria melhor você falar das coisas, né? Olha aqui. Falar de alguma parte, assim, a gente orar, né? E amanhã, querido, de acordo com essa palavra que você está ouvindo hoje, é bastante, vai querer? Não, porque ele não mandou nada ainda, que ele atrasa um pouco. Aí. Sim, mas... Então, irmãos, Eu por mim faria. então vou preferir deixar, mas é bem comprida. Então, irmãos, o que nós vamos pedir hoje? Nós vamos pedir para Deus, gaste tempo com isso. E amanhã venha com a sua lista. Venha com a sua lista e peça para Deus, Senhor, eu estou aqui e nós vamos fazer um arrependimento. E eu quero, por favor, que eu seja pontual. Vem sobre mim. Amém? Em nome de Jesus. Aí você tem alguma coisa para falar do diário, do espetáculo diário hoje? Não? Não tem? Então vamos orar? Você vai orar? Tá vendo? Amém. Então eu vou orar em nome de Jesus. Aqui. Eu já falei, né? Deixa eu só falar 2 problemas, amados. Nós precisamos entender que era uma coisa que Deus veio e trouxe a revelação para mim.
Eu já falei sobre isso, mas vou falar novamente. Nós achamos que o pecado da outra pessoa não está pago. Nós precisamos entender que essa balança enganosa precisa sair de nós. O pecado do Alexandre já estava pago em Cristo, mas eu não queria ver que o pecado dele estava pago em Cristo. A mesma cruz que me livrou de cada um dos meus pecados e das consequências desses pecados de maneira branda também, ela foi para mim. E por que não poderia ser para ele? Por que não poderia? Porque eu estava na autojustiça, na justiça própria, na minha própria maneira de ver a vida. E o Senhor está falando, você precisa renovar o seu pensamento, porque eu não penso como você. Eu já coloquei os pecados dele na minha cruz. Quando ele vier e acessar, coisa que você mesma gerou, ele vai estar bem. Agora, se você não olhar segundo a eternidade que eu pus no teu caminho, você vai ficar sempre querendo vingança. Até que, por misericórdia do Senhor, eu abri mão da vingança, abri mão da justiça própria, e o Senhor está nos estabelecendo num lugar de paz e um relacionamento saudável. Estamos passando a limpo o nosso casamento, mas em um lugar espiritual correto. Não tem mais aquela inimizade, não tem mais aquele ambiente de cobrança, como a irmã Raquel falou. O ambiente de cobrança, ele saiu da nossa casa. Então, hoje, como o meu esposo entrou brincando, falando, ela falou que vai falar comigo. Não por cobrança. Não porque, você está me devendo alguma coisa, pague-me o que me deve. Não, para normatizarmos aquilo que é a organização do nosso trabalho, em conjunto. É isso que vamos conversar. Não é cobrança, são coisas novas. Você conversar mesmo? Sim. Eu queria esquecer disso aí. Não esquecer, não. Você colocar no lugar, normas. Olha, você vai até aqui, eu vou até aqui, tal. E acabou. Não tem cobrança, não é para discussão. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos ficar com a cruz de Cristo, que ela justifica todos. Ela justifica a mim e justifica aqueles que são Por meus favor, inimigos. faz isso. Mas com força. Espírito de mudez, vem sobre ela. Não vem não. Em nome de Jesus. Está amarrado. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque verdadeiramente estamos tantas e tantas vezes em lugares abismais, Senhor. Porque os teus juízos, ó Rei da Glória, são profundos como abismos, Pai. E às vezes, por causa do teu juízo, nós vamos para esses lugares tão terríveis, tão cheios de trevas, tão dolorosos, ó Pai. E queremos sair, nos debatemos nesses lugares, mas não conseguimos sair, porque a nossa justiça própria está reinando sobre a nossa vida. A necromancia está reinando sobre a nossa vida. Mas hoje, Pai, nós queremos, ó Rei da Glória, que tu pesquises o nosso coração, tu venhas pesquisar profundamente o nosso coração, não nós, Senhor, mas o Senhor. E amanhã cheguemos aqui, ó Rei da Glória, para fazermos essa renúncia com o coração lavado em ti, Senhor, com o coração pronto para sairmos deste lugar. Esse assunto, sim, é pesado, Senhor, mas nós precisamos do mover e do agir teu, para que saiamos, ó Rei da Glória, executando juízo contra a passandata, Pai, que é aquele que se libera, Pai querido, contra nós, para as magias, para orações contrárias, como Balaão, Senhor, que vem para nos trazer, sim, as orações contrárias, por fora e por dentro. Queremos vencer ambas. E decretamos, ó Pai querido, que aquele que saiu para nos matar, ele irá morrer, Senhor, porque apresentaremos o poder do sumo sacerdote diante de ti. Apresentaremos a cruz do Cristo vivo e as maldições cairão, porque o Senhor é Deus. Traz com clareza, sonda-nos e conhece-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelas veredas da justiça. Em nome de Jesus, amanhã será um dia de celebração em tua presença, porque seremos limpos, seremos libertos, seremos livres em ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados. Amém. Em nome de Jesus. Está encerrado. Até amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Glória a Deus. Glória a Deus.